Salve, minha gente! Sejam bem-vindos a mais um Bíblia para Preguiçosos. Eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje nós daremos continuidade à leitura do Evangelho segundo São Mateus. Se você está comigo, por favor, deixe o seu like, assista o vídeo até o final e inscreva-se no canal. Vamos ao capítulo 20. O reino é dom gratuito. De fato, o reino do céu é como um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: "Vão vocês também para a minha vinha. Eu lhes pagarei o que for justo." E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: "Por que vocês estão aí o dia inteiro desocupados?" Eles responderam: "Porque ninguém nos contratou." O patrão lhes disse: "Vão vocês também para a minha vinha." Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: "Chame os trabalhadores e pague uma diária a todos. Comece pelos últimos e termine pelos primeiros." Chegaram aqueles que tinham sido contratados pelas 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida chegaram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. No entanto, cada um deles recebeu também uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. "Esses últimos trabalharam 1 hora só e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro." E o patrão disse a um deles: "Amigo, eu não fui injusto com você. Não combinamos uma moeda de prata? Tome o que é seu e volte para casa. Eu quero dar também a esse que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou você está com ciúme porque estou sendo generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos." A autoridade é serviço. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus tomou consigo os 12 discípulos em particular, e durante a caminhada disse para eles: "Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e aos doutores da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, flagelá-lo e crucificá-lo. E no terceiro dia ele ressuscitará." A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se para pedir alguma coisa. Jesus perguntou: "O que você quer?" Ela respondeu: "Promete que meus 2 filhos se sentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino." Jesus então disse: "Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus disse: "Vocês vão beber do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à esquerda. É meu Pai quem dará esses lugares àqueles para os quais ele mesmo preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram com raiva dos 2 irmãos. Mas Jesus chamou-os e disse: "Vocês sabem, os governadores das nações têm poder sobre elas, e os grandes têm autoridade sobre elas. Entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande deve tornar-se o servidor de vocês, e quem de vocês quiser ser o primeiro deverá tornar-se o servo de vocês. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Fé e seguimento. Quando estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. Ouvindo dizer que Jesus estava passando, começaram a gritar: "Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós." A multidão os repreendeu e mandou que ficassem quietos. Mas eles gritaram mais forte ainda: "Senhor, filho de Davi, tem piedade de nós." Então Jesus parou, chamou os 2 cegos e disse: "O que vocês querem que eu faça por vocês?" Eles responderam: "Senhor, queremos que nossos olhos se abram."
Cheio de compaixão, Jesus tocou os olhos deles e eles imediatamente começaram a ver e seguiram a Jesus. Capítulo 21. O Rei Messias. Jesus e seus discípulos se aproximaram de Jerusalém e, chegando a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos, dizendo: Vão até o povoado que está na frente de vocês, e logo vão encontrar uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrem e tragam os 2 para mim. Se alguém lhes falar alguma coisa, vocês dirão: O Senhor precisa deles, mas logo os mandará de volta. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: Eis que o seu rei está chegando até você. Ele é manso e está montado num jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus tinha mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho. Estenderam os mantos sobre eles e Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortaram ramos de árvores e os espalharam pelo caminho. As multidões que iam à frente e atrás de Jesus gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto do céu. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: Quem é ele? E as multidões respondiam: É o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Jesus, centro da nova aliança. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. E disse: Está nas Escrituras, minha casa será chamada casa de oração. No entanto, vocês fizeram dela uma toca de ladrões. Os cegos e aleijados chegaram perto de Jesus no templo e ele os curou. Os chefes dos sacerdotes e doutores da lei ficaram indignados quando viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi. Então eles disseram a Jesus: Estás ouvindo o que dizem? Jesus respondeu: Estou. Vocês nunca leram na Escritura: Da boca das crianças e dos que mamam tiraste um louvor? Jesus então os deixou, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. A sociedade estéril e a comunidade fecunda. Na manhã seguinte, voltando para a cidade, Jesus ficou com fome. Viu uma figueira perto do caminho. Foi até lá, mas não achou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: Que você nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Vendo isso, os discípulos ficaram espantados e disseram: Como é que secou tão depressa? Jesus respondeu: Eu lhes garanto, se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês farão não só o que eu fiz com a figueira, mas também poderão dizer a essa montanha: Levante-se e jogue-se no mar, e isso acontecerá. E tudo o que vocês na oração pedirem com fé, vocês receberão. Jesus silencia as autoridades. Jesus voltou ao templo enquanto ensinava os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram e perguntaram: Com que autoridade fazes tais coisas? Quem foi que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se responderem, eu também direi a vocês com que autoridade faço isso. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles raciocinavam pensando: se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Então por que vocês não acreditaram em João? Se respondermos que vinha dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como um profeta. Eles então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse a eles: Pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Os 2 filhos. O que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi ao primeiro e disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: Sim, senhor, eu vou.
Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: pois eu garanto a vocês, os cobradores de impostos e as prostitutas vão entrar antes de vocês no reino do céu. Porque João veio até vocês para mostrar o caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. Os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram nele. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram para acreditar nele. Jesus acusa as autoridades. Escutem essa outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, cercou-a, fez um tanque para pisar a uva e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos agricultores para receber os frutos. Os agricultores, porém, agarraram os empregados, bateram num, mataram outro e apedrejaram o terceiro. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: eles vão respeitar o meu filho. Os agricultores, porém, ao verem o filho, pensaram: esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, o jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que irá fazer com esses agricultores? Os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: é claro que mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus disse a eles: vocês nunca leram na Escritura: a pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Por isso eu lhes afirmo: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a uma nação que produzirá seus frutos. Quem cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prender Jesus, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou mais uma vez a leitura até aqui comigo. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça aí o seu comentário. A gente se vê amanhã. Que você tenha um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!